É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. Olá, boa tarde. A Casa CAP, Casa de Apoio Projeto Esperança, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e com o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem o prazer de iniciar mais uma entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber. Um projeto de conscientização sobre o uso de drogas. E você pode participar enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas, fazendo seus comentários através do Facebook É Preciso Saber.lp. Vai lá, participe, afinal de contas, é preciso saber. Muito bem, você que está nos acompanhando aqui na TVLP, nós estamos ao vivo aqui no estúdio da TVLP em Lençóis Paulista e hoje para mais uma entrevista do projeto É Preciso Saber. A sexta entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber. Esse projeto que é projeto de conscientização sobre o uso de álcool e droga para as crianças e os adolescentes aqui no município de Lençóis Paulista. E hoje o projeto traz para um bate-papo, para que venha falar sobre tudo isso, esse mundo do álcool, droga, criança, adolescente, a psicóloga organizacional que está conosco, a Kátia Ribeiro Cotardi. Ela tem 39 anos, é casada, tem um filho de 5 aninhos, tá? Psicóloga formada pela USC, possui pós-graduação em avaliação, psicóloga formada também pela Unesp Bauru, em saúde mental pela Uningá Botucatu, atua como psicóloga organizacional da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Kátia, é um prazer recebê-la, você aqui no estúdio da TVLP, para esse bate-papo descontraído, para falar sobre aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, tá? Fique à vontade, então. Boa tarde a todos, né? Boa tarde às pessoas que estão em casa assistindo ao vivo ao programa. E é uma honra ter sido convidado para participar dessa entrevista. Muito obrigada. Muito bem. Então, Kátia, nós já gostaríamos de começar a entrevista. Vamos bater o papo aqui, falar sobre tudo esse mundo de álcool, droga, criança, adolescente, aquilo que precisa ser feito e o que às vezes as pessoas fazem e o que não é correto, né? Olha, já passou muitas pessoas por aqui, alguns profissionais, psicólogos, nós já fizemos várias perguntas, mas eu gostaria de, nessa área sua, nenhum psicólogo dessa área de organizacional. Certo. Eu gostaria de perguntar para você, dentro da sua área, dentro do universo da psicologia, o que é a psicologia organizacional? Bom, a psicologia organizacional, né, ela é um braço da psicologia. Então, a psicologia, ela estuda o comportamento humano. E a organizacional, ela vai verificar o comportamento humano dentro da instituição de trabalho, né? Então, ela vai avaliar, né? Ela vai analisar, ela vai estudar os comportamentos que o funcionário apresenta, relacionamento interpessoal, com o colega de trabalho, com a liderança, no ambiente de trabalho, na função que ela executa. E é também a questão da influência que esse ambiente de trabalho exerce no comportamento dela. Muito bem. E hoje você trabalha na Prefeitura Municipal, assim como, né, eu falei. Sim. Aqui. E é diferente o trabalho no meio público do que no privado? Com certeza. A gente tem as nossas facilidades e também algumas limitações, né? Sim. O setor público, ela tem a questão da estabilidade, mas ao mesmo tempo tem várias situações que também amarram o nosso serviço, né? A gente tem algumas situações que em empresas privadas, né, ela você tem mais liberdade de trabalhar, de atuar, até de orientar. E do lado do poder da prefeitura, no caso, né, pelo funcionário, de repente, ter estabilidade, fica um pouco mais difícil. Sim. De você trabalhar. De colocar algumas questões de controle, né, de algumas situações aí que... É interessante isso, né? Sim. Torna-se um pouco mais difícil, até para, né, para você aplicar algumas coisas e tal. Sim. Tá certo. Ô Kátia, vamos falar um pouco dos sintomas, então, agora já entrando
né, naquilo que as pessoas passam a sentir em relação ao uso de álcool ou droga, né? Os comportamentos, quando as pessoas começam a sentir isso, qual é o comportamento lá no trabalho? Dá para perceber isso? O colega de trabalho dá para perceber ou não? Dá para... Com certeza, são através desses comportamentos que a gente consegue, né, avaliar. Então, a princípio, a gente sempre faz uma parceria com a liderança, isso é muito importante, porque ele que está ali no ambiente de trabalho diretamente que vai conseguir encontrar, né, identificar esses comportamentos. Então, a primeira coisa que acontece é uma queda de produtividade, né, queda de concentração, a pessoa ficou nessa dependência por um bom tempo, né, na noite anterior, no outro dia vai trabalhar, às vezes não dorme, né, então tem um efeito da substância que ele fez, então isso acaba influenciando. Então tem a queda de produtividade, tem as faltas, né, a pessoa ela se envolve tanto na questão da dependência que ela esquece das obrigações dela, então tem as faltas injustificadas, tem as mudanças de comportamentos, né, então era uma pessoa mais quieta, ela fica mais agitada, irritadiça, tem os comportamentos explosivos, né, de briga. Então, tem várias situações que ela pode apresentar, até mesmo a questão de acidentes de trabalho. Os comportamentos podem mudar. Sim, com certeza. É interessante dizer também que às vezes as pessoas, não é porque a pessoa vai numa festa tal, ela não pode até se divertir ou beber um pouco, mas no outro dia que ela tem que trabalhar, é meio complicado, né? E as pessoas às vezes não pensam nisso. Sim. Ficam até de madrugada, né? E a pessoa nessa situação de dependência, ela deixa de se alimentar, né? Então questões básicas, né, que ela precisaria para ter uma saúde adequada, ela deixa de lado. Então tem toda essa fragilidade do próprio organismo também que influencia, né? Então por isso também é o perigo dos acidentes de trabalho, porque ela começa a enfraquecer, ela tem muita perda de peso, né? E aí ela pode correr o risco dela se acidentar e acidentar um colega também, né? Uma equipe, por exemplo. Sim, com certeza. E às vezes pode até ocorrer que dentro dessa equipe, vamos falar de uma equipe, tem uma equipe lá e tem uma pessoa que está vivendo esse momento aí, né, de dificuldade. Às vezes as pessoas não querem nem falar para não prejudicar a pessoa no trabalho, isso, aquilo, mas isso também é ruim, não é? Com certeza. O correto é orientar, o correto é trazer isso, né, para a chefia, para a liderança. Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que mostrar sempre que a gente está ali para apoiar o funcionário, né? A dependência química, ela é uma doença, né? Uma doença crônica, que ela possui um tratamento, mas ela não tem cura. Isso é importante a gente sempre frisar. Então, assim, a gente tem que ter essa parceria com a liderança, por quê? Porque ele tem que conversar, ele tem que orientar o funcionário e mostrar que ele não vai ser prejudicado em relação a isso, né? A gente tem que mostrar que a gente está ali para ajudar no tratamento, no restabelecimento da saúde dele. Porque né? pode acontecer, né, Kátia, da pessoa, é aquilo que eu falei aqui, a pessoa vai numa festa, uma vez ou outra, e acaba passando um pouco do horário e tal, e no outro dia vai trabalhar, não tá legal, tá o dia todo mal, né, aquela coisa toda, e aí um funcionário, se trabalha em 2 ou 3, o camarada fala, não, pode ficar lá mais tranquilo que eu vou cobrir a sua, tal, aquele negócio todo. Mas quando isso passa a ser uma dependência, é complicado, né? Com certeza. Todo toda dia. Segunda-feira, né? Isso. Aí é complicado, né? Com certeza, é muito complicado. Não dá para os outros funcionários ficar segurando, tal, essa coisa toda. Não, né? não. E outra situação também, né? Além de não dar para ele fazer esse quebra-galho com o colega, ele tem que orientar, porque ele já está numa questão de saúde, né? Então ele já está numa situação mais grave, né? Sim. Porque está sendo frequente. Com certeza. Ô, Kátia, vamos para uma outra pergunta aqui. E os prejuízos para essa pessoa em relação a gente sabe, né, que é o lado profissional dela, que seria o primeiro a ser afetado, né, o emprego, né? Sim. Né? E depois vem a coisa da saúde, essa coisa da família, tudo isso aí. Agora, em que momento essa pessoa deve já procurar o apoio do especialista, dessa pessoa especializada nisso? Certo. Em que momento? Então, os prejuízos são vários, né? Como você citou, tem a questão da saúde, é o primeiro prejuízo, é a saúde, né? A pessoa, ela deixa de se alimentar, ela não dorme, ela fica em função dessa dependência. Então, vai agravando questões de saúde, né, do organismo, possível cirrose, várias situações. A questão da perda familiar, porque muitas vezes, né, esse comportamento de dependência muda o comportamento do dependente, então ele se torna uma pessoa agressiva, né? Então ele tem as questões de violência doméstica, então acaba tendo esse prejuízo familiar também, né? Tem questões financeiras, porque ele vai se endividando, né? Muitas vezes
Acontece muito, o funcionário chega lá e deixou o pagamento inteiro no bar, né? Porque ele foi lá e fez o uso abusivo, não teve o controle. E aí, como que fica o resto, né, do mês, as dívidas, as despesas que ele tem que pagar, né? Tem a questão da perda do emprego, por causa dessas faltas injustificadas, né? Muitas vezes ele dá abandono do emprego, né? Uma falta também de convívio social, ele se isola dos amigos, né? Então, os amigos dele, por exemplo, são aqueles que fazem uso com ele da substância, né? Então, os amigos habituais, ele acaba deixando de lado. Então, tem várias situações aí problemáticas, né? De perdas saudáveis. Certo. E o dependente, ele é difícil reconhecer, né? Sim. Principalmente quando ele está vivendo esse momento aí, que ele já está frequentando muito o bar, todo dia, essa coisa toda, ele acaba dizendo, não, eu tenho controle, eu sou assim, não é? Acaba sendo difícil ele reconhecer. Com certeza. E se ele não tiver essa ajuda para reconhecer, fica muito pior, né? Sim. Então, geralmente, como você perguntou anteriormente, as pessoas, elas buscam ajuda quando já está no fundo do poço, né? Vamos dizer assim. Então, é aquela pessoa que ela está prestes a ter essas perdas, né? Perder o emprego, prestes a perder a família, né? Já está num endividamento muito grande ali, que ele não tem mais controle, que ele não sabe mais saída, o que fazer. Então, infelizmente, é nesses momentos que ele busca ajuda. Por quê? Porque ele tem essa dificuldade de aceitar a dependência, né? Porque, vários fatores. Então, tem muita questão de ego, né? Eu tenho que mostrar que eu sou mais forte. Eu sou forte, tá? Né? Eu posso parar, aquela cultura, né? Eu posso parar quando eu quiser, né? Isso não é assim, a dependência, com certeza. E assim, um dos primeiros passos do AA é o assumir que eu sou fraco em relação à dependência, né? Tem a questão também de preconceito. Então, a pessoa acha que se ela admitir um alcoolismo, por exemplo, ela vai ficar igual um morador de rua, né? Assim, ele que é alcoólatra, eu não, né? E tem a questão também dessa cultura do beber de vez em quando não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai numa festa, uma balada de final de semana, e todo final de semana que ele vai na balada, ele bebe, ele usa droga e ele fica mal até perder os sentidos. Qual é a frequência? Ele consegue sair e se divertir aos finais de semana sem fazer esse uso abusivo? Se não, é uma dependência. É uma dependência. E a pessoa fala assim, não, mas é só de final de semana, não tem problema nenhum. Mas aí é o Mas esse final de semana ele faz tudo, né? Então, ele faz o que não fez no resto da semana. Então, aí, isso também é problemático. Então, é essa visão que a pessoa tem que ter, né? Saber diferenciar. Bom, o importante é, independente da pessoa, em que momento ela está, o importante é ela procurar ajuda, né? Procurar ajuda. E as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que trabalham junto, orientar, né? Sim. Orientar, procurar a chefia, procurar alguém e dizer, olha, a pessoa está com problema e tal. Porque a psicologia, o pessoal tem todos os meios, né? De abordar, de conseguir falar, de melhorar isso, né? De fazer essa pessoa entender de repente, não é? Com certeza. E assim, uma ajuda também, principalmente dentro de casa, não só no trabalho, né? A gente precisa muito de um apoio da família. Por quê? É uma doença, né? Então, assim, é a mesma coisa, por exemplo, de um diabético, né? O diabético, ele sabe que ele não pode usar o açúcar. Mas, de vez em quando, ele vai lá e come o açúcar escondido, né? Um chocolatinho aqui, uma balinha ali, né? Ele tem dificuldade. É uma dependência também, né? Não é apenas de drogas, existem vários tipos de dependência. Mas o que acontece? Ele precisa de uma orientação, uma compreensão, né? Um diálogo sem julgamento, né? Porque muitas vezes a pessoa chega ali com a gente com, vamos dizer, uma pessoa de 50 anos. Ele começou uma dependência aos 15 anos. Então, se você for ver o histórico de vida dele, ele tem mais tempo com a dependência do que sóbrio. Sim, né? sim. Então, para ele reverter essa situação, é um processo difícil. É verdade. Então, ele precisa desse apoio em todos os sentidos. Tá certo. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo nesse momento. O primeiro bloco nosso aqui de perguntas já aconteceu. Nós vamos para um rápido intervalo e dentro desse intervalo nós queremos passar aí um vídeo que é o episódio 4 que nós gravamos, que é o episódio dentro do projeto É Preciso Saber. E tem um detalhe também, você que quer participar, quer perguntar para a Kátia Ribeiro aqui, psicóloga organizacional, você pode perguntar, né? O endereço nosso é facebook.com/eprecisosaber.lp.
você pode enviar a sua pergunta e a Kátia vai responder aqui com certeza para você, tá bom? Não saia daí não, fique conosco que nós já voltaremos. TVLP, a nossa TV. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. As pessoas à nossa volta podem, mesmo sem querer, acabar exercendo pressões sobre nós. E os compromissos e responsabilidades cada vez maiores e cada vez mais sérios que nós somos motivados a assumir, também podem exercer um grande estresse emocional. Hora de acordar, hora de ir para a escola, hora de tomar café, hora de almoçar, hora de escovar os dentes, hora de tomar banho, ir bem nas provas, fazer o dever de casa, ir para aula de dança, para aula de inglês, para aula de espanhol, para aula de música, não ficar de castigo, entrar no Instagram e Facebook, visualizar todos os e dar like, responder as mensagens do WhatsApp, escolher a roupa para sair, sempre popular, ufa! E se a bateria do celular acabar? Por isso precisamos de situações que relaxem esse estresse e angústia, nos permitindo momentos de alívio e relax. É neste contexto de buscar alívio para as pressões e estresse do cotidiano, além dos nossos próprios impulsos e conflitos e medos interiores, que nós buscamos ter sensações de alívio, prazer físico, emocional e mental. Faz parte da vida, é normal. Desde quando você era bebê, é assim. Você não lembra mais quando você tinha fome lá pelas 3 horas da manhã, e fome é um fator de estresse e angústia, sem contar a dor no estômago. Você chorava tão desesperadamente que não havia quem não acordasse na sua casa. Daí, sua mãe lhe alimentava e pronto. Seu estresse passava e você ia dormir bem calminho. Já sua mãe, bem, ela continuava estressada mesmo porque você fez isso com ela por meses. E vamos combinar que só mãe mesmo para aguentar um troço desse. Fala a verdade. Só que agora você cresceu um pouquinho, né? E já deve ter descoberto que não adianta mais chorar. Não é verdade? Calma, menino! Pois é, só que à medida que você foi crescendo, outras necessidades também foram surgindo. E você que não é bobo nem nada, foi aprendendo outras formas de conseguir buscar prazer e satisfação dessas novas necessidades, para aliviar a pressão e o estresse emocional. Por esses motivos que o ser humano inventou diversas atividades que normalmente realizamos como forma de diversão. E diversão é diferente para cada um. Tem gente que gosta de jogar bola, nadar, jogar vôlei ou praticar qualquer outro esporte. Outros já preferem andar de skate, de bicicleta, de patins, tocar um instrumento musical. E tem gente que prefere ler, ir ao teatro, ao cinema, ao shopping, fazer compras. E ainda tem aqueles que preferem ver televisão, ficar na internet, redes sociais, bater papo com os amigos, namorar, entre outras coisas. E para termos tempo de fazer todas estas coisas, temos um grande aliado, o fim de semana. Nele, decidimos dar uma merecida pausa à grande maioria de nossas obrigações do dia a dia, tais como ir para a escola, fazer o dever de casa, dormir cedo, etc. Então, bora comemorar, até porque o fim de semana também tem balada, festas, o churrasco na casa dos amigos e familiares e assim por diante. São momentos perfeitos para deixarmos de lado nossos deveres cotidianos, para tipo assim, dar um tempo para a nossa cabeça. Afinal, ninguém é de ferro, não é mesmo? Porém, culturalmente vivemos em... Muito bem, estamos de volta com a entrevista ao vivo aqui no estúdio da TVLP. A entrevista do projeto É Preciso Saber e hoje com a psicóloga Kátia Ribeiro, falando um pouco tudo sobre essa coisa do uso do álcool e droga. Muitas vezes as pessoas, nós estávamos acabando de falar aqui, né, no intervalo, que as pessoas acham que beber fugiu aqui.
uma bebida recreativa ou social, a pessoa acha que é normal, mas pode tornar uma dependência também. Não é, Kátia? É isso que nós queremos falar um pouquinho mais. Nós já falamos um pouco, mas é bom enfatizar isso, porque as pessoas acabam dizendo, não, eu bebo social. Isso a gente ouve muito, socialmente. Eu bebo só de final de semana, numa festinha, mas todo final de semana ela está na festa e toda semana ela está bebendo. Com né? certeza. Isso é prejudicial também, né, Kátia? Isso é um grande risco de trazer para a dependência. Ela já é uma dependência, né? E muitas vezes a pessoa também tem aquela crença, eu bebo uma cervejinha quando eu chego em casa para dar uma relaxada, mas uma cervejinha é todos os dias, é uma vez ou outra. Qual é a frequência? A gente tem, na questão da dependência química, a gente precisa prestar muita atenção na questão da frequência, né? Então, assim, frequentemente, todos os sábados eu preciso fazer o uso de álcool ou de outras drogas, então eu saio com meus amigos e já saio com essa colinha, com o meu kit lá completo, né? Então eu faço esse uso todos os finais de semana ou não, né? A minha família, como que eu tenho um histórico familiar, também ajuda muito na questão da dependência. E os adolescentes, eles estão numa fase que o corpo dele, o organismo está em desenvolvimento. Então isso ajuda a criar um vício mais fácil, né? Ele tem uma facilidade maior em viciar. Então, assim, eles são imediatistas, então eles querem os efeitos, né? Tá sendo legal, tá? Eles não pensam na consequência que isso pode trazer, né? Então, esse uso recreativo é mais perigoso, né? Ele é o mais perigoso, que precisa de maior atenção, principalmente nessa questão da adolescência, né? Se está sendo muito frequente todo final de semana, está chegando embriagado em casa ou não, porque isso já é um indício da dependência. Porque depois que ele acostuma, aí ele não consegue ficar mais sem aquela recreação do álcool. Não dá para me dar risada mais sem o álcool, ele precisa, aí já começa a ser dependente, né? Sim, e aí ele vai criando as resistências, né? Então cada vez eu preciso de uma dose maior, né? Meu organismo vai pedindo mais, né? Então por isso que ele vai evoluindo cada vez mais até chegar um momento que ele não tem mais controle sobre aquilo. E do álcool, de repente, pode já ir para uma outra coisa mais pesada, não é? Sim, o álcool é a porta. Sabido que é a porta de entrada, né? Vários estudos têm demonstrado isso, que é a porta de entrada para outras drogas, porque eu não estou tendo mais aquele prazer, aquela sensação que eu tinha no início, então eu vou buscar em outras situações, e cada vez eu vou buscando por drogas e substâncias mais pesadas para eu ter aquela sensação do início. Muito bem. Vamos fazer uma pergunta agora para você, que vai entrar bem naquilo que a gente está dizendo aqui em relação às crianças e os adolescentes, né? Em relação ao uso do álcool e da droga. É difícil mostrar para eles que é problemático? Com certeza, principalmente a questão dos adolescentes, eles estão naquela fase das descobertas e da rebeldia, né? Então, quanto mais a gente fala não, ele vai fazer por rebeldia. E para falar para ele, isso vai te prejudicar, ele vai, não, imagine, né? Porque ele tem essa visão imediatista, né? Então, assim, não tá fazendo nada, eu fiquei mal ontem, mas hoje eu consegui me recuperar rápido, né? Eu consegui minhas atividades, mas essa questão o prejuízo é a longo prazo, né? Então, assim, a criança e o adolescente, geralmente, eles fazem o uso para participar de um grupo de amigos, né? Meus colegas ali estão utilizando, eu também quero participar, senão eu sou excluído. Tem tudo isso aí também, né? Tem essa questão da socialização. E aí, o que acontece? Como o organismo, o cérebro dele está em desenvolvimento, né? Não está amadurecido, acontecem os prejuízos, né? Ele pode ter um transtorno aí de comportamento, de humor, ele pode ter a questão de déficit de atenção, ele não consegue, né, ter a questão de aprendizado na escola, também já tem os prejuízos. Pode ser um profissional com futuro aí prejudicado. Com certeza. Por quê? Porque ele não vai conseguir exercer atividades como uma pessoa que não teve o envolvimento, né? Então, assim, ele vai ter uma concentração um pouco mais lentificada, pode trazer, dependendo das doenças que ele tem alguma predisposição genética, ele pode adquirir uma esquizofrenia, ele pode ter um comportamento suicida, né? Então é uma situação que a gente tem visto muito nas redes sociais ultimamente. Tá certo. Em relação aos pais, Kátia, você acha que os pais estão preparados, ou ainda tem muita coisa ainda a falar para esses pais em relação a essas crianças, os adolescentes? Porque o filho sai para uma balada, tá lá tranquilo na casa do amigo, tal, mas o problema é
o que tem lá na casa do amigo, né? É, com certeza. E os pais confiam muito, não é isso? Sim, então. Informação nunca é demais. Nunca é demais. Quanto mais a gente conseguir conversar e orientar, é melhor. Então, assim, os adolescentes, eles precisam, os pais com os adolescentes, eles precisam ter uma liberdade de conversa, né? Então, assim, ser uma conversa aberta, sem julgamento, sem crítica, né? Sem você pressionar aquele adolescente para falar. Então, tem que ser uma coisa mais espontânea. Você tem que ter um cuidado maior para lidar com uma situação dessa, tanto quanto os adolescentes, quanto um familiar, né? Então, se você tem uma esposa, um marido que tenha dependência, você tem que saber conversar com essa pessoa, né? Então, assim, esperar um momento adequado. Então, se a pessoa chegou embriagada em casa ou com um efeito de alguma outra droga, não adianta naquele momento você conversar com a pessoa. Então, você tem que esperar o efeito acabar, ela estar bem, e aí sentar com calma e mostrar que você está aberto para ajudar e não criticar, não apontar, né? Olha o que você fez, olha, né, o que você causou, olha o transtorno, né? Isso daí a pessoa pode se sentir até mal e voltar para o uso, né? Você tem que mostrar que você está ali para apoiar ele. O importante eu acho é querer saber o que está acontecendo, né? Sim. Até porque para orientar, para dizer, olha, ontem você chegou mal, né? O prejuízo é seu, pode também estender para outras pessoas, porque tem muitas pessoas que acabam bebendo, saindo, dirigindo por aí, causam um acidente, é uma série de coisas, né? Sim. Então eu acredito que assim, o pai, mãe, precisam ter esse hábito de saber o que o filho fez na noite. Sim. Que às vezes não quer nem foi numa festa, nem pergunta como foi, e o filho não vai contar. Com certeza. Não vai falar, né? Tem muitos filhos, não, meu pai não perguntou, nem vou falar, nem vou tocar no assunto que eu bebi, que eu fiz lá. E aí a coisa vai, de repente, quando vê, não dá mais. Sim. Né? Então, eu acho que você deixaria essa orientação para os pais, né, Kátia? Isso, buscar sempre ter uma conversa aberta com os seus filhos, sem criticar, né? Mostrando apoio, mostrando informações, conhecimento, né? Olha, então, eu andei pesquisando sobre tal substância, o que isso pode te trazer de prejuízo ou não. E até mesmo num caso já de dependência, sentar com a pessoa e mostrar para ela quais são, fazer ela pensar sobre esses prejuízos, né? O que a substância trouxe de negativo ou positivo para você, né? Para ela pensar, ela chegar nessa conclusão. Porque como ela tem essa resistência em aceitar a dependência, né? Ela precisa chegar nessa conclusão de que ela precisa de ajuda. Então, fazer ela refletir sobre como que é a vida dela antes e depois da dependência. Isso é muito importante. E mostrar sempre que está ali para apoiar e para ajudar no que for necessário. Isso é interessante. Pai, mãe, né? Família em si, procurar ajudar, porque pode acontecer com qualquer um. Sim. Não escolhe, né? Isso não escolhe família, não escolhe posição social, não escolhe. Né? Financeiro ou não, acontece com todo mundo. Com certeza. E é difícil, né? É difícil. É uma situação assim que não é fácil nem para a família, nem para o próprio dependente. Ninguém está preparado para enfrentar um negócio desse, né? Quando chega, a gente vai procurar ajuda, né? É uma luta diária, um dia de cada vez, né? Tá certo. Então nós vamos para mais um intervalo, tá? Da nossa entrevista aqui. E é rapidinho. Nós vamos ver agora o episódio 5, né? O Júlio tá lá. O Júlio, que é o nosso técnico aí, vai colocar o episódio 5 aí durante o intervalo. E nós vamos tomar uma água e já voltamos, tá? Não saia daí não. É a entrevista do projeto É Preciso Saber, a 6ª entrevista com a psicóloga Kátia Ribeiro. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Como vimos no episódio anterior, os ambientes que normalmente consideramos como sendo de diversão ou de comemoração também podem representar um perigoso e grande atrativo para o consumo abusivo de certas substâncias que modificam o nosso humor e comportamento, como as bebidas alcoólicas, por exemplo,
e que estas substâncias são chamadas de drogas. E acredite você ou não, tem adolescente e até mesmo criança que experimentam drogas achando exatamente que vão conseguir esta sensação de satisfação dos seus impulsos, ou de alívio de algum estresse, conflito ou problema físico, emocional, familiar, social e assim vai. Mas nós não devemos e nem vamos julgá-las por terem pensado assim, pois existem algumas explicações para que isso aconteça. Inclusive, uma muito importante: o incentivo que vem da própria sociedade de consumo em que vivemos, onde somos bombardeados por todos os lados e a todo instante por propagandas sedutoras e estimulantes que devemos sempre buscar ideais de consumo e comportamento em que sucesso, dinheiro e fama devem ser as metas a serem alcançadas. Evidente que muitos não conseguirão atender tantas demandas e pressão frenética pelo sucesso. E com isso acabam encontrando nas drogas uma ilusória e perigosa saída para suas frustrações ou fracassos. Porém, para continuar falando sobre isso, precisamos antes saber o seguinte: o que são drogas? Só que esse episódio acabou. Não é uma droga? O que você acha? É ou não é uma droga? Bem, se você quiser saber mesmo o que é droga, então não perca o próximo episódio. Beleza? Tchau! Fechou? Deu? Deu? Alô? Muito bem, nós estamos de volta com a entrevista ao vivo aqui no estúdio da TVLP com a psicóloga organizacional, a Kátia Ribeiro. Ela que é psicóloga da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, tá? E hoje ela está conosco aqui, atendeu aí o convite do coordenador do projeto, o Ricardo dos Santos, para estar conosco aqui participando dessa entrevista do projeto É Preciso Saber. Kátia, chegou duas perguntas aí dos nossos internautas aí, tá nos acompanhando, e eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Uma é do Júlio. O Júlio diz assim, ó: o psicólogo organizacional que recebe um funcionário com problema de dependência, como ele deve proceder? Bom, quando o funcionário, procura nós ali no setor de medicina do trabalho, a gente busca, orientá-lo, conversar, conhecer a princípio esse funcionário. Qual que é o histórico, Quanto tempo, qual é a substância, quanto tempo de uso, o que ele está sentindo, o porquê que ele nos buscou, geralmente tem relação com aquelas perdas que já conversamos, e aí qual é o objetivo? Ele realmente quer um tratamento ou não? Ele está decidido, como que ele está se comportando nessa situação, ele assumiu essa dependência, e aí a gente faz toda uma conversa, orientação, passa pelo setor no médico do trabalho, que vai verificar também essa questão da dependência, e fazemos as orientações com relação a tratamento de saúde, questão de encaminhamentos que seriam necessários para o bom tratamento dele. Muito bem. E o Ricardo faz uma pergunta aqui, ele diz assim: qual o conselho, Cátia, que você daria, pensando no futuro profissional de um adolescente, de um jovem, esse jovem que está usando álcool e droga? Você, essa oportunidade de falar com ele, olhar no olho desse adolescente, o que você falaria para ele? Certo. Então, adolescente, o que a gente tem que pensar nesse momento, nós temos, nessa fase da adolescência, nós passamos por várias transformações, várias mudanças, até no tratamento com a gente mesmo. Então, a gente precisa buscar. O que eu estou buscando com essa dependência? O que eu estou tentando conquistar com esse uso? São as amizades que muitas vezes você deixa elas para trás, para trás, porque você vai se aprofundar de uma maneira que o seu relacionamento social acaba sendo prejudicado, A gente precisa conquistar e pensar a longo prazo, Vamos verificar a família. A sua família tem algum dependente químico? Tem algum usuário, O seu pai, a sua mãe, eles fazem uso? E você quer um futuro igual a esse para vocês? Vocês querem passar por isso ou vocês querem deixar essa vida de lado, Se não tem, vamos buscar. A gente tem várias atividades voltadas para os jovens na cidade, vários cursos, vários treinamentos, atividades esportivas. Vamos buscar esse prazer de uma maneira
saudável, né? Vamos buscar um futuro melhor para a gente e para a nossa sociedade, né? Às vezes você fica em uma situação que você não concorda e que por rebeldia, por, né, pirraça, vamos dizer, muitas vezes acontece. Sim, é só verdade. por isso também agora eu vou fazer, É né? verdade. E aí vamos pensar, né? Qual seria a melhor reação? A melhor reação seria eu buscar um caminho correto, buscar um caminho em que eu saia dessa situação que eu não estou aceitando, né? Então, buscar melhorar, não afundar ainda mais. Com certeza. Muito bem. Ô, Kátia, vou fazer uma pergunta para você em relação agora, efetivamente, àquilo que você faz, o seu trabalho, né? Lá na prefeitura ou uma outra empresa, quais seriam as regras dentro do ambiente de trabalho ali? Quais seriam as ações preventivas que a gente poderia fazer com essas pessoas que já estão, né, usuárias, que as pessoas estão começando a ficar nessa dependência? Quais ações que você poderia até orientar a gente a fazer? Certo. Então, as empresas, elas precisam ter essa visão de que a dependência é uma doença. Existe. Né? Ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença. Então, ela tem que ser tratada como tal. Então, a gente não pode, né, prejudicar os funcionários devido a isso. Então, o que acontece? Eles precisam fazer campanhas de orientação, né, na CIPAT, deixar aberto essa temática, né? Não ter aquele preconceito, aquela situação escondida. Não, ele tem que mostrar que ele sabe que aquela situação acontece no trabalho, né, que tem a informação disso e que está ali para ajudar a oferecer para eles esse socorro, essa oportunidade. Isso é legal, né? Com certeza, né? E mostrar que você está aberto ali para dar uma oportunidade para a pessoa, né? Então, muitas vezes acontece do funcionário ter medo de punições, alguma situação assim, mas você precisa deixar bem claro que isso não deve acontecer, né? Então, a prefeitura, ela tem um programa de apoio à sobriedade, o PAS, que teve início em 2010, né? E o Marcos Norabelli, que era o secretário de Recursos Humanos da época, ele criou o programa porque ele percebeu que estava tendo muitas situações, né, de endividamento, faltas injustificadas e funcionários que tinham essa questão com a dependência química. Então, o que acontece? Nós temos esse programa, então nós, lá no setor de medicina do trabalho, eu como psicóloga, a Josiane, assistente social, o João Vitor, médico do trabalho, nós estamos ali à disposição dos funcionários públicos, né? Então, muitas vezes, a princípio, a gente fez essa parceria com a liderança, para a liderança ter esse olhar, né? Não julgar o dependente, ele é vagabundo, ele é bagunceiro, né? A gente ouve muito desses preconceitos ainda, né? Mas ele tem que ter essa mudança de olhar e verificar a pessoa como uma pessoa doente, né? E muitas vezes até a mesma liderança traz esse funcionário pra gente, conversa, orienta e chega junto, conversa com a gente, né? Então isso é muito importante, porque está se sentindo acolhido, né? Acontece dele procurar sozinho, acontece de um familiar vir buscar a gente, acontece também, a gente está ali aberto para isso. Então aí o que acontece? A partir do momento que a pessoa ela aceita fazer o tratamento com a gente, esse acompanhamento, a gente tem essa avaliação psicossocial e médica, né? A gente faz os encaminhamentos e num determinado momento em que ela já está no tratamento, a gente convida para participar de um grupo de apoio, né? Porque em grupo tem as trocas de experiências, as pessoas passando pelas mesmas dificuldades sem julgamento, né? Isso também fortalece. A partir do momento que eu posso falar o que eu estou sentindo sem receber crítica, né? Isso é muito importante para o dependente. Com certeza. Então, e aí acontece quinzenalmente, né? E aí, assim, o importante é que a pessoa dependente, ela tem que ter consciência que 99% do tratamento depende dela. É a força de vontade, né? Não é fácil, mas é fácil continuar na situação que você está? É fácil continuar tendo problemas em casa? É fácil ter problemas financeiros, envolvimentos com a polícia? Porque muitas vezes acontece que nem você falou, tem brigas, com certeza, né, na rua, tem carro, dirige alcoolizado, né, acidentes acontecem, né, a pessoa pode ser presa. Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu viver as consequências do uso da substância? Ou é mais fácil eu lutar comigo mesmo e me segurar para eu ter uma
uma vida mais tranquila, uma vida mais acertada. Tá certo. Ô Kátia, deixa eu fazer uma última pergunta aqui para nós terminarmos a nossa entrevista. As pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, o que você falaria para essas pessoas, essas famílias, né, que tem um dependente, que tem uma pessoa lá, que de repente já disse assim, eu não quero nem saber mais. Eu acho que essa pessoa deve retomar, né, e dizer, não, vamos ajudar, vamos fazer, porque o dependente, ele vai insistir naquilo que ele acha que ele é o certo, acha que é o correto, e nunca vai ceder. Então, se os outros cederem também, ele não vai conseguir vencer, né? O que você deixaria de recado para essas pessoas? Bom, a princípio, né, o mais importante é você entender a pessoa, não aceitar, mas compreender o que ela está passando, as dificuldades, né? Sentar junto, com calma, não é uma conversa fácil, porque muitas vezes acontece de um alterar, né? Então, escolher o melhor momento, com alguém que esteja junto, que gere uma certa confiança, que a pessoa se sinta segura, né? É importante a pessoa mostrar que está ali para ajudar, né? Orientar, né? Não julgar, entender as dificuldades, porque muitas vezes a pessoa ainda, ela está naquele conflito que ela quer parar e não consegue. Né? E aí vem uma pessoa e critica, isso dificulta ainda mais. Então, o importante nesse momento é mostrar compreensão, buscar saber o que é dependência e mostrar esse apoio para ele. Tá certo. É difícil, não é fácil, né? Mas a gente não pode desistir, não é verdade? Com certeza, porque assim, no meio do caminho tem as recaídas. As recaídas. Né? Então, assim, nessa questão da dependência, a gente tem muitos altos e baixos, né? Então a pessoa às vezes fica muito tempo sem fazer uso e de repente volta. Né? Acontece alguma coisa, alguma situação que fragilizou, que ela volta na dependência. Então a família tem que estar preparada que isso é uma realidade. É verdade. Então tá aí uma dica, tá aí um recado para quem tem alguém na família que está passando por esse momento. Não desista, vá atrás, procure. A Prefeitura Municipal tem vários postos de saúde, centros aí que pode ajudar, não é, Kátia? Sim, orientar. A partir do momento que a pessoa decide que ela quer ser atendida, que ela quer ser ajudada, né? A nossa rede básica de saúde, ela está preparada para receber esses dependentes químicos, né? Então, a própria pessoa ou a família quiser acompanhar ele no atendimento médico, procure a unidade básica do seu bairro, mais próximo da sua casa, que eles vão estar preparados para acolhê-los e fazer o atendimento necessário. Muito bem, então nós chegamos ao final da nossa entrevista, a 6ª entrevista do projeto É Preciso Saber, projeto de conscientização sobre o uso de álcool e droga para criança e adolescente. E hoje, né, como eu disse, está aqui a Kátia Ribeiro conosco, que atendeu o pedido do coordenador do projeto, o Ricardo, e agradecer você, viu, Kátia, de tudo que você tem feito aí, pelas pessoas também, atendeu aqui o projeto, atendeu o chamado nosso, tá? Que você possa deixar aí suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite, é uma honra a gente estar aqui, né, passando um pouquinho da nossa experiência para vocês. E o importante é isso, né, vamos pensar, vamos ser sinceros conosco mesmo, porque a partir do momento que eu estou numa dependência, eu estou no envolvimento de uma substância, a primeira pessoa que está sendo prejudicada com isso sou eu, né? Então eu tenho que ser honesto. Muitas vezes o dependente, ele mente, ele finge, né? Não, vou parar, e não para. Mas a pessoa que está sendo prejudicada é ele. Então a gente bate muito em cima dessa situação, que você tem que ser sincera com você mesmo. O que você quer para a sua vida? Você quer se afundar, né, a longo prazo? Você quer ter uma vida estável, né? Você quer construir uma família? O que você enxerga, as pessoas que você enxerga ao seu redor, quais são as que você admira, né? Quais são os comportamentos dela? Aonde você quer chegar? Isso é importante nesse momento. Muito bem, então tá aí o recado. Você que está num momento difícil de dependência, se você quiser mudar, tem jeito, tem saída sim, as pessoas estão dispostas a te ajudar, tá bom? Então nós chegamos ao final aqui de mais uma entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber, e eu quero agradecer aqui as pessoas que fazem parte desse projeto, o pastor Ricardo, o Betão, o Glauber, o João Vinícius, o Juninho, o Júlio, o Rogério, o João José, enfim, todas aquelas pessoas que participaram aí, que estão envolvidas
no projeto É Preciso Saber, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, continue aí com a programação da TVLP e até a próxima, se Deus assim quiser. Em nome da CAP e de toda a equipe do projeto É Preciso Saber, TVLP SOS Consultoria, agradecemos a sua participação. Sua audiência é de suma importância para nós. Também queremos deixar um lembrete para você. Quer assistir essa entrevista novamente, na íntegra? Se perdeu alguma coisinha, gostaria de revê-la? É só a partir da semana que vem acessar tvlp.com.br/É Preciso Saber, clicar no menu Videoteca e escolher o que você quer assistir. Lá, além da entrevista ao vivo, você também terá a opção de escolher matéria especial ou algum dos episódios que já estão no nosso site. Também faça a sua participação, tenha a sua participação no Facebook e no Instagram do projeto É Preciso Saber. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber.